Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o Teu nome, Senhor. Pai, abençoa os dízimos e as ofertas colocados no Teu altar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre, Deus, as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que dizimam e ofertam, Senhor, na Tua casa, sobre a vida daqueles que têm compromisso, Deus, com a Tua obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz com que os nossos celeiros venham ser transbordantes, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também te peço, Senhor, para que o Teu Santo Espírito venha falar conosco nesta noite. Venha nos ensinar a Tua palavra, Deus. Senhor, nós, como diz na Tua palavra, existem muitas vozes no mundo, Deus. Mas nós queremos ouvir a Tua voz, porque é a Tua voz que nos leva a pastos verdejantes e por águas tranquilas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, fala conosco, Senhor. Mostra a Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, manifesta a Tua graça em nosso meio, Senhor. Mostra, Deus, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, nos dá entendimento, sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para entendermos, ó Deus, aquilo que Tu queres falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua igreja quer ouvir a Tua voz. Espírito Santo, ministra na Tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar o nosso estudo no livro de Ezequiel. Estamos na parte 5, se não estou enganado, do nosso estudo. Estamos no capítulo 16, não é? Terminei o 15. Deixei para vocês lerem em casa o 16, para que nós pudéssemos falar hoje o 16. E assim que eu achar aqui, o 16, olha, achei, foi bem na... Tiago, sim. Depois observa se o som na internet está saindo. Vamos lá. Ezequiel, no capítulo 16. Se puder aumentar o máximo aí para a internet, o máximo para a internet, porque algumas pessoas disseram que estava baixo a transmissão pelo Facebook. É que nós começamos a transmitir pelo Facebook agora. Saímos da outra plataforma, quer dizer, estamos saindo ainda da outra plataforma e começamos a utilizar o Face. Então, vocês leram em casa o 16? Milena, leu em casa? Leu não, Milena. Como é que pode uma coisa dessa? Nem lembrou, né? De ler a Bíblia, né? Estou brincando. Vamos lá. Ezequiel 16. A meretriz e as abominações de Jerusalém. Eu vou ler o 16. Não vou ler todo, porque senão a gente termina amanhã com 60 e tantos versículos. Mas eu quero ler pelo menos a primeira parte, os 15 primeiros versículos desse capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus,
teu pai era amorreu e tua mãe era heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo e nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. E cresceste e te engrandeceste e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. E também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendente nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornadas de ouro e prata, e tuas vestes foi de linho fino e de seda, e a bordadura nutriste de flor de farinha e de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todos o que passava para seres sua. E tomaste das tuas vestes, e fizeste lugares altos, adornado de diversas cores, e te prostituíste com eles, sobre eles, tais como não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homem, e te prostituísse com elas. E tornaste as tuas vestes bordadas, e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, e a flor da farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor. Além disso, tomaste os teus filhos, as tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregastes a ela para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. Até aqui. Eu disse 15, mas li 22. É lindo esse capítulo. A forma poética que Deus fala aqui sobre Jerusalém. Agora, é interessante a gente observar o seguinte. Nós sabemos que Jerusalém, ou Jerusalém, a cidade-luz, Salém, ela existe antes de Israel, propriamente dito, antes de Abraão. Não é? Como é que eu sei que ela existe antes de Abraão? Não. Jerusalém é uma das primeiras que aparece lá em Gênesis. Aonde que ela aparece? O rei dela aparece lá no início.
rei de Salém. O rei de Salém. Quem é o rei de Salém? Aparece lá em Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo. Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é Jerusalém. Né? E então, quando ele começa aqui, ele fala do seu antepassado, né? do seu passado. Deus fala aqui do tempo em que não era dos judeus, era apenas uma cidade, era apenas a Jerusalém, era apenas a Salém. E aí ele fala aqui que eras dos heteus e dos amorreus. Mas essa cidade foi rejeitada. Ele faz a comparação aqui como um filho que é rejeitado pela mãe. E ele diz, olha, não houve, não limparam, não puseram sal, porque era antigamente, nessa época aqui de Israel, quando o bebê nascia, né, que cortava o umbigo, metia-se sal e uma faixa, para não criar, como é que eu diz? Para evitar as infecções, para secar. Então metia-se sal e uma faixa no bebê. Era um cuidado que se tinha com a criança. Então, nem esse cuidado teve com... Ele mostra aqui a alegoria de uma criança que nasceu e os pais não tiveram cuidado nenhum e jogaram no campo, enquanto que o homem ia passando. E aqui ele faz dois papéis, Deus como dois papéis nessa alegoria. O primeiro como o papel de pai, que vê uma criança jogada e recolhe. No segundo, a partir do versículo 8 em diante, ele olha e vê que é uma mulher, já na idade dos amores, e toma para si, protege a sua nudez e traz ela e cuida dela. E a coisa mais linda desse versículo é que ele diz, olha, eu te coloquei, eu te dei o ouro, eu te dei a prata, eu te adornei. E ele mostra aqui todo o adorno que Deus coloca sobre a cidade de Jerusalém, e mostra toda a glória que Jerusalém tem, e que não tinha, mas tem agora, porque sobre ela está o quê? A glória de Deus. Né? Então, essa que ele chama Jerusalém. Claro, que quando ele fala de Jerusalém, Jerusalém é o Monte Sião. É a cidade edificada sobre o Monte Sião. É o símbolo de Israel. A guerra que acontece hoje é em Jerusalém, é por causa de Jerusalém. O lugar onde está o templo, o local onde estão os lugares mais importantes de Israel é Jerusalém, um dos lugares mais importantes do mundo, tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos, é Jerusalém. Então, Jerusalém é o centro da guerra para esses dois, tanto para os palestinos quanto para os israelenses. Então, quando a gente olha para Jerusalém e vê como Deus cuida, e aí, em um determinado momento, que eu acho fantástico aqui, chega um determinado momento que a história muda. Ele diz, olha, eu te peguei, eu te adornei para seres minha, te coloquei a minha prata, te coloquei o meu ouro, te coloquei te cobri com ouro, te cobri com vestes finas, com linho fino, te dei farinha, flor de farinha, óleo, mel, te sustentei. E o que é que você fez com o que eu te sustentei? E aí ele começa a dizer, versículo 14, ele diz, correu a tua fama entre as nações. Aí no versículo 15 ele diz, mas tu confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituías a todos que passavam para seres sua. Tomaste das tuas vestes e fizeste lugares altos adornados de diversas cores e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homem e prostitutas com ela. Eu te dei, aí Deus está dizendo, eu te dei o ouro, e você pega o ouro e foi se prostituir com o ouro. Aí a prostituição, claro,
que ele está falando aqui da prostituição espiritual, com imagens de escultura. Tornaste as tuas vestes bordadas e os cobristes, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. Aquilo, a provisão que Deus nos dá, ele estava colocando sobre as imagens de escultura. E o meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo, todo o sustento que eu te dei, né, que ele diz assim, puseste também diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, aí ele diz, tomaste os teus filhos e as tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrifícios e os sacrificaste a elas para serem consumidos. A casa é pequena, a tua prostituição. O que ele está dizendo é, olha, chegou ao ponto, nós já vimos aqui, de Israel, de Jerusalém, povo de Israel, fazer sacrifícios de crianças a Moloque, né? Fazia sacrifícios de criança. Então pegava os filhos que eram do Senhor e sacrificava a criança. E aí Deus até fala isso também aqui. Lembrando que a gente está falando aqui, esse poema está vindo num contexto de Deus revelando ao povo por que ele estava levando o povo cativo. Por que aquela sentença estava vindo? E ele pergunta assim, é pequena a tua prostituição? E às vezes a gente parece que a gente segue um sistema religioso, a gente quer seguir um sistema religioso de pode e não pode. Não é? E às vezes a gente diz assim, mas podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, podemos... E o sistema não é religioso, porque o cristianismo não é uma religião, onde a gente tem pode e não pode. Não é? Não é, Jesus Cristo veio contra a religião daquela época. Jesus Cristo veio justamente contra a religião dos fariseus e a religião dos saduceus. Veio contra tudo aquilo, certo? E pregando completamente diferente desse sistema religioso. E Jesus provou que, primeiro, o sistema religioso é falho e que, em segundo lugar, as leis de Deus, como o próprio Deus prometeu, tem que estar gravada no meu coração. E quando a lei de Deus está gravada no meu coração, eu não sigo o que pode e o que não pode. Eu sigo aquilo que deve ser. O apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Como é que eu sei o que convém e o que não convém? Eu posso saber o que é lícito e o que não é lícito. É só ver lá se é lícito, se a lei permite, pode. Se a lei não permite, não pode. Então isso define o que é lícito e o que não é lícito. Mas o que convém e o que não convém? Quem é que determina o que convém e o que não convém? Se não a lei de Deus gravada em nosso coração, a nossa consciência. Não é? Então, às vezes a gente está nesse sistema de pode e não pode. E aí a gente fala assim, mas eu posso contribuir, como já aconteceu, nós já vimos casos, pessoas que contribuíam, não, mas eu não vou para a festa de santos, mas eu contribuo. Eu contribuo para a festa de santos. Eu não vejo nenhum mal nisso não, vai ter uma festa aqui na minha rua e eu vou contribuir, eu contribuo há 50 anos. Não é hoje que eu vou deixar de contribuir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, as coisas que nós fazemos não vai ofender a igreja, não vai ofender os pastores, porque a igreja... o que é a igreja? A igreja não se ofende com nada, não. Você não vai ofender aos pastores. Se os pastores não verem, não tem ofensa nenhuma. Agora, aquele cujos olhos estão em todos os lugares, a esse que diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, exatamente este, disse, olha, o que eu te provi, tu pegaste e entregaste as imagens de escultura. Eu provi para ti isso. Eu te dei o dinheiro. E tu pegaste esse dinheiro e te prostituísse. Então, as coisas são muito mais profundas do que simplesmente um posso, não posso. E aí a gente fala, mas qual é o problema de jogar? Não é? Se a gente for ainda mais profundo.
Se qual é o problema de jogar? Será que crente pode jogar? Sempre tem aquela questão. Onde é que está na Bíblia dizendo que crente não pode jogar? Aquela coisa toda. Claro que tem uma explicação muito mais profunda do que isso que eu estou falando agora, simplesmente. Mas onde é que você está aplicando o teu dinheiro? E o teu dinheiro vem de quem? As tuas coisas vêm de quem? A tua vida vem de quem? Não é? Ou seja, todas as coisas que nós temos, ou a gente acredita que é Deus que provê na nossa vida, ou, pelo amor de Deus, não vale a pena estarmos aqui. Não vale a pena estarmos aqui. Ou Deus provê na nossa vida, ou não provê nada. Ou não é nada. Então, tudo que nós temos, a Bíblia diz, tudo é por Ele, é dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Não é algumas coisas, são todas as coisas. E é isso que Ele cobra para Israel. Israel, eu te dei. Sabe que tu queimasse, tu fizesse a imagem de escultura e adorasse a outros deuses. Ah, não pode, porque eu disse lá que não adorarás a imagem de escultura. Não era simplesmente isso, não. O que ele está dizendo aqui é pior. É pior. Eu já fiz uma comparação dessa aqui em outra época. Já imagina que você é casado, você tem namorado, sei lá. E então você compra uma roupa e dá de presente para o seu namorado, ou para a sua namorada, ou para o seu cônjuge. E a pessoa maravilhada pega aquela roupa e vai sair com a prostituta, ou com o prostituto, ou com a outra, lhe trai. Como é que você vai ficar? Né? Ainda tem pessoas que parece que a traição por si só, falando traição, a traição por si só já é péssima. Dependendo de como ela vai, ainda pode piorar. Pode ficar pior? Pode, depende. Aí, principalmente algumas mulheres. Tudo para a mulher quanto para o homem. Traiu. Traiu aonde? Se traiu, tudo bem. Se foi lá fora, é uma traição, é péssimo. Agora, se traiu dentro de casa, na minha cama, fogo. Aí é pior. Mas não é isso? Vigarista trouxe para dentro da minha cama, quem ainda que fosse lá fora. Não. Quer dizer, como se lá fora fosse melhorar a situação. Mas é o que Deus está dizendo aqui, era quase isso. É quase isso que Deus está dizendo aqui, quando a gente pega o que Ele nos dá e utiliza isso para adoração a outros deuses. E coloca isto em adoração a outros deuses. É isso que Deus está dizendo. Vocês, Jerusalém, vocês se prostituíram. E Ele diz assim, e por acaso é pequena a tua prostituição? Não, não é. Ele começa a dizer, chegasse ao ponto de entregar os teus filhos. E ele diz assim, no versículo 22, e em todas essas tuas abominações, ele chama de abominação, não chama nem de pecado, é abominação. E nas tuas prostituições, que a abominação é o fato de entregar a criança, não é a Moloque, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua, descoberta e manchada do teu sangue. Quer dizer, isso acontece muito com nós, com muitos de nós dentro da igreja. A pessoa vem para a igreja e Deus restaura a vida. Deus restaura casamento, Deus restaura a vida, Deus restaura as finanças, coloca no prumo, e quando a pessoa está aprumada, ela se esquece de Deus. Ela se esquece de Deus e começa a fazer as coisas erradas que não deve fazer. Ela esquece o tempo que ela passou ali. Ela esquece a tua mocidade, esquece o teu passado. Esquece o que foi que Cristo fez, esquece o que Deus fez. E é exatamente o que o povo estava fazendo aqui. Esqueceu o que Deus havia feito. Esqueceu quem eles eram. Esqueceu o que Deus proveu na vida deles. Se esqueceram dos caminhos do Senhor e começaram a fazer maldade. E aí, se você for ler o versículo, o capítulo todo, é lindo o capítulo, esse capítulo 16 é muito lindo, apesar de ser muito, muito grande. E aí ele vai falando da relação tanto de Israel com as
com as suas cidades vizinhas, e aqui, mas ele faz sempre essa alegoria entre o juízo que estava por vir, não é, que Deus estava trazendo, para ver se traz a memória de Israel, para ver se traz a memória daquele povo, por que está sobrevindo essas coisas. A palavra de Deus diz claramente, maldição sem causa. Quem completa? Sim. Maldição sem causa, depende da tradução, né? Maldição sem causa, a mais fácil a tradução mais fácil é maldição sem causa, não vem. É uma que não faz sentido. Então, sempre, não é? A gente precisa analisar. Por isso que muitas vezes, agora já olhando para nós, para a nossa vida, nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida têm um porquê. Eu já falei sobre isso. Jó não tinha um porquê. Mas Jonas tinha um porquê. Não é? Então, o melhor juiz sobre o que está nos acontecendo é o olhar sincero de quem está passando. É o olhar sincero de quem está passando. Agora, o problema é que a gente não... É difícil a gente ter um olhar sincero sobre a nossa vida. Porque a nossa tendência, a tendência nossa é tentar puxar a sardinha para a nossa brasa, né? A nossa tendência é essa, né? E muitas vezes nós queremos passar, né, a sensação de que nós estamos bem. Mas eu sempre digo que quando coloca a cabeça no travesseiro, eu sei porque eu sou assim, olha, quando coloca a cabeça no travesseiro não dá para dormir bem. Se tem alguma coisa errada, se está com alguma coisa faltando, não dá, eu não consigo dormir bem. Eu não consigo dormir bem. Então, o melhor é, agora, Israel, o melhor é você saber, é você julgar-se. Examine-se o homem a si mesmo. Deus manda a gente fazer isso. Examine-se o homem a si mesmo. Agora, examine-se com sinceridade. Era o que o povo aqui de Israel não conseguiu fazer. Porque quanto mais se examinavam e sabiam que estavam errados, e sabiam que tinham altares, e sabiam que tinham, mas ainda achava que Deus era injusto. Exatamente. Que Deus era injusto. Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Faça agora o cálice para sempre. Milena? Se a gente for para o... Essa é uma questão, Laura, bastante interessante, porque Deus, ele, claro que Deus, ele está vendo todas as situações. E eu já vi muitos crentes, perguntarem exatamente contra Deus, argumentarem contra Deus. Nesse aspecto, mas será que Deus não está vendo as criancinhas, não sei aonde, que estão morrendo, que estão sofrendo, ou isto ou aquilo? E será que Deus não está vendo as crianças na Síria, aquela criancinha que morreu? Será que Deus não está vendo isso? E aí a gente trabalha a questão do mal no mundo, não é? O grande debate da teologia é o mal. Se bem que a teologia, graças a Deus, é muito bem resolvida nessa questão do mal. E eu já falei aqui diversas vezes sobre a origem do mal e tal. E nós temos falado muito. Agora, e Deus é muito bem resolvido nessa questão. A palavra é muito bem resolvida nessa questão. Mas nós é que não somos. E queremos culpar a Deus e julgar a Deus. Agora, é claro que a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto quando diz que não é Deus,
somos nós. Consequências que nós pagamos do nosso erro. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz, e ela é bastante enfática quando ela diz que o mundo descansa no maligno. E quando a Bíblia diz que o mundo descansa no maligno, a Bíblia não está brincando. Deus, em momento nenhum da Bíblia, Deus está brincando. Deus está falando sério, Deus está falando a verdade. Então ele diz ali, o mundo jaz no maligno. Mas Deus não está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Mas Deus, aí entra naquela questão do livre-arbítrio, do ter ou não ter livre-arbítrio, de ser ou não ser predestinado. Eu não acredito na predestinação. E na nossa falta do nosso livre-arbítrio, porque aí coloca Deus numa situação muito difícil. E coloca a Bíblia numa situação muito difícil. Agora, quando a gente entende que Deus nos deu capacidade de interagir, de intervir, de mudar, de agir, ainda que Ele seja presciente, ainda que Ele conheça as nossas ações, mas Ele nos deixa livre para agir e responder idoneamente pelos nossos erros, pelos nossos defeitos, pelas nossas decisões. Ok? E aí no capítulo, vou ler rapidinho o capítulo 17, vou só apenas dizer do que se trata. Ele fala aí uma parábola das duas águias e da videira. Se você observar direitinho, esse 17, ele dá uma parábola contra a casa de Israel. Ele fala exatamente o que vai acontecer com o rei Zedequias, que vai ser levado e tal. A gente já falou um pouco sobre isso, a gente já contou um pouco dessa história. E o próprio capítulo 17, uma parte dele diz o que é a parábola. Ele interpreta a parábola. Portanto, não tem muita coisa aqui que a gente possa debater. Mas o 18 é muito interessante. E esse 18 é fantástico para que a gente possa debater alguns assuntos interessantes. Porque existem algumas doutrinas que nós podemos falar aqui e se ater um pouco mais aqui e levantar um pouco mais de assunto nesse 18. Vamos ver? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, 18:1, que tendes vós que dizeis esta palavra acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso era um ditado popular que se dizia em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Porque eles diziam, inclusive, que isso porque quem pecou foram os nossos antepassados. Né? A gente vai ser preso, mas a gente vai ser levado em cativeiro, essa profecia está vindo, mas não é nós não. É o povo do passado que fez isso, que fez essa abominação. Então chegou ao ponto de dizerem esse ditado. Aí Deus diz no versículo 3, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres,
Mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tomar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, receber demais, porventura, viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer, ele começa a dizer tudo de novo, não oprimir, desviar do aflito a mão, não receber usura em demasia, o tal, versículo 17, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Ou não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio na sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Tem mais alguma coisa? Tem. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Texto magnífico esse também de Ezequiel. Qual é a questão desse versículo? Esse versículo tem uma doutrina que veio da teologia da... não é teologia da libertação, da batalha espiritual. O movimento da batalha espiritual. A batalha espiritual existe, mas tem um movimento de dentro da batalha espiritual chamada de quebra de maldição hereditária. E o que é a quebra da maldição hereditária? A quebra da maldição hereditária é você quebrar a maldição que há sobre a vida dos filhos de algo que os pais cometeram. Isso dentro do cristianismo existe esse tipo de movimento. E o que significa isso? Significa que você vai quebrar as maldições que estão sobre sua vida que foram praticadas pelos seus pais. Se o seu pai, por exemplo, tivesse sido drogado, se o seu pai tivesse sido bêbado, se o seu pai tivesse prostituído, seu pai, sua mãe, seus pais, não é? Ou tiver um caso desse na família, você tem que quebrar essa maldição. E como é que você quebra essa maldição? Você tem que renunciar
essa maldição. Então você tem que chegar e dizer assim, eu renuncio, e fazer aquela quebra de maldição. Eu renuncio toda a cachaça que meu pai bebeu. Mais ou menos isso. Eu renuncio todas as drogas que meu pai fumou. E isso chama-se quebra de maldição. Né? E aí é feita aquela coisa, e os pastores fazem levam as pessoas a pronunciarem essas quebras de maldição. Sobre o que foi feito. Né? Só que esse texto de Ezequiel, ele é muito claro, repetido e com exemplos. Eu pratiquei isso. Eu pratiquei essa quebra de maldição na vida das pessoas. Só que quando eu não conhecia a Bíblia toda, quando eu me converti, e eu não conhecia a Bíblia toda, demorei um tempo para ler a Bíblia, para começar a ler a Bíblia. E o livro de Ezequiel, então, para chegar no capítulo 18 de Ezequiel, para achar isso, já tem um bom tempo aí. Enquanto esse tempo não chegou, de chegar a ler Ezequiel, eu estava no meio do povo fazendo quebra de maldição. Quebrei até o que meu bisavô fez. Nem conhecia, coitado. E fazia com que as pessoas, então, lembra aí alguma coisa que seu pai fazia, e eu seguia isso. Seguia isso e fazia com que as pessoas também, eu acreditava nisso. E quando cheguei a ler esse Ezequiel, eu disse, opa, o que eu acredito está meio estranho aqui. Então, como é que eu podia fazer com que as pessoas renunciassem a algo que os seus pais fizeram? E na minha mente, ao mesmo tempo, vinha essa passagem dizendo assim, os filhos não herdarão os pecados do pai. E claro que eu levei isso aos meus pastores na altura. E então, o pastor não ficou muito convencido da minha explicação, e aí me levou para outro versículo que está em Êxodo, e mandou eu explicar o versículo que está em Êxodo, que diz que eu visitarei a maldade dos filhos da terceira e a quarta geração. Sim, João Paulo, como é que Deus vai visitar a maldade dos filhos na terceira e quarta geração? E aí eu digo, eita, o senhor está certo. Está claro aqui, João Paulo. Deus diz, eu visitarei a... Mas Deus também diz, eu não visitarei a maldade. Como é que eu saio desse impasse? Ou seja, aí a gente vai para uma questão dentro da teologia que diz que se houver um texto que se contradiga, ou não, é provável que eu não esteja sabendo interpretá-lo. É mais provável que eu não esteja sabendo interpretá-lo. Ou está faltando informação para que eu chegue ao conhecimento. Então eu deixei essa coisa de lado. Não é? Deixei de lado. Graças a Deus, os pastores dessa época demoraram um pouco, mas também começaram a ceder para o lado do coisa. Mas por que começaram a ceder para o lado? Porque quebrava-se a maldição de todo mundo e ninguém saía de lá abençoado. Quebrava-se a maldição de todo mundo, mas na verdade não quebrava coisa nenhuma. Não se quebrava coisa nenhuma. Agora observem isto. O próprio Jesus Cristo também, quando diz assim, olha, tinha lá acho que era cego de nascença. Quem foi que pecou? Né? Foi ele ou foi o pai? Claro, uma cegueira de nascença. Quem disse que a cegueira é resultado de um pecado, quer seja desse, quer seja dos pais? Claro, se é de nascença, a criança não pecou. Se é de nascença, sabemos que a criança não peca, ela nasceu assim. A criança pecou dentro do ventre? Não pecou. Sabemos disso. Jesus Cristo estava diante de um impasse, tentaram pegar Jesus Cristo. E aí ou foram os pais. Se Jesus Cristo fosse dizer, foram os pais. Aí ia dizer, mas ele não diz, Ezequiel, que não... E Jesus Cristo disse, olha, nem o pai e nem este. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste. Meu filho, enxergue, vamos. Então, o que acontece é que, claro, que a nossa interpretação
a interpretação do movimento da batalha espiritual, do qual eu falo com propriedade porque fiz parte disso, a gente vai pelo oba-oba, né? E cria-se uma doutrina em cima de nada. Por quê? Porque onde é que diz a Bíblia? Onde é que está o versículo na Bíblia que diz que eu devo quebrar essa maldição? Ou que ensine como é que se quebra essa maldição? Se é falando, se é pedindo perdão, se é... Está entendendo? Essa maldição é hereditária. Agora, por outro lado, eu tenho que entender que, apesar de eu não levar os pecados do meu pai, eu não fujo da consequência dos seus erros. Eu não fujo da consequência dos seus erros. Ok, eu tenho, vamos supor, vamos colocar uma hipótese. Pai, traficante. Mãe, prostituta. O filho, olha que coisa, nasceu com AIDS. Ou não precisa nem ser traficante, tem que ser hoje em dia até pai de família que teve uma aventura fora do casamento e o filho nasceu, teve um filho, ou contraiu uma doença, passou para a mulher, teve um filho e o filho nasceu com AIDS. SIDA. Não é? Ou qualquer outra doença. Hã? Pois, nasce com a predisposição para ver aquela situação e tem sempre vai ter duas possibilidades. Você ver o seu pai errando, você tem dois caminhos a seguir. Ou repudia isso, ou segue isso. São dois caminhos. E a chance é de 50% para cada. Então, os filhos não podem herdar o pecado do pai. Agora, não estão livres das consequências. Das consequências. Mas, João Paulo, significa que as consequências vão levar aquela pessoa para o caminho errado? A chance é sempre maior. A não ser que aquilo ali seja quebrado. E aí não é uma quebra de maldição, é uma quebra de continuação. Quantas pessoas, filhos de pais drogados, também entraram nas drogas? Mas é uma maldição hereditária. Será que aquilo ali vai pegar naquela criança? Ficou drogado, vai morrer nas drogas. O pai drogado, a mãe drogada, vai terminar nas drogas, vai morrer nas drogas aos 16 anos de idade de... Como é que chama? Overdose. A tendência é essa. Agora, Cristo pode entrar naquela vida. Cristo pode entrar e mudar completamente aquela história. E mudar completamente naquela história. Então, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, existe verdadeiramente a quebra dessa maldição. Existe a quebra de maldição. Ah, mas olha, tem a maldição genética. Tem a maldição genética. O pai teve cancro, a mãe teve cancro. A possibilidade do filho ter cancro é muito grande. Isso diz a medicina. Mas se Cristo entrar, acabou-se. Acabou-se. Aí, isso sim, mas aí, quem pecou para ter cancro? Não é isso que a gente está falando. Então existe a predisposição genética, e a gente está falando aí não mais de maldição hereditária, mas sim de uma lei da hereditariedade que existe, não é? A gente não pode fugir ao estereótipo nosso. A gente não pode. Ninguém vai poder ter um filho diferente
do seu genótipo, do seu fenótipo. Não pode. Nós estamos programados para passarmos a nossa descendência, as nossas características, inclusive as doenças. Infelizmente, a predisposição a essas doenças. Mas quando Cristo entra na nossa vida, não tem predisposição que permaneça. Cristo transforma, aí sim há uma quebra de maldição. Há uma quebra da verdadeira maldição. Agora, o filho não vai, Deus não vai deixar de salvar o filho, porque o pai era um desviado. Não. Porque o pai era um assassino. Não. Não. Nem tampouco obrigatoriamente o filho, Deus não vai querer saber do filho porque o pai era assassino ou que o filho vai ser assassino. Quantas pessoas no mundo não seguiram ou seguiram inverso o caminho dos seus pais? Justamente por ver aquilo. Justamente por presenciar aquilo. Né? E aqui ele está dizendo exatamente que você é responsável pelas suas ações. Aquele que fizer a maldade, morrerá na sua maldade. Agora, por outro lado, também a gente pode entender da seguinte forma. Ninguém vai ser salvo pela santidade dos nossos pais. Você pode vir de avô, pastor, pai, pastor. Se você não encontrar Jesus Cristo no caminho, acabou-se. As pessoas nascem na igreja, mas tem um momento que ela vai ter que sozinha encontrar a Cristo. Tem que encontrar. Tem que encontrar. Infelizmente, muitas pessoas deveriam passar, ou melhor, muitas pessoas decidem sair do caminho para poder voltar ao caminho, para poder ter um encontro com Cristo. Infelizmente. Por quê? Eu nasci na igreja, vivi na igreja, cresci na igreja, aos tantos anos me desviei, voltei mais para frente. Porque estava na igreja, simplesmente porque nasceu, porque viveu, porque ainda não tinha achado a Cristo. Quantos homens de Deus, grandes pregadores, que viveram dessa forma? Precisaram de um encontro com Cristo. Um dos maiores pregadores que nós tivemos no século passado, século passado, chamado Moody, século passado. Moody foi um dos maiores pregadores que o mundo já teve, da atualidade. E pregava mesmo, sem microfone, sem internet, sem igreja, né? Ele pregava e ganhava milhares de almas para Cristo. Não era nem a época ainda desses televangelistas que pregam na televisão e enche estádio. Não, era na boca a boca, ele pregava para milhares de pessoas. E o filho dele se desviou. Nasceu dentro da igreja, foi criado na igreja, viu o pai pregando, e se desviou no meio do caminho. E Moody não fez absolutamente nada. Claro que a única coisa que ele fez foi orar para que o filho tivesse um encontro com Deus. E o filho se desviou. Não foi um grande desvio, mas se desviou. E no momento certo, Deus o resgatou novamente. Teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Então, a grande questão da nossa vida, não é? a grande luta, a nossa, é sobre nós e sobre os nossos erros e sobre os nossos defeitos e vencê-los. Porque a palavra de Deus diz assim, nós acabamos de ler, não importa se você viveu 80 anos dentro da igreja. Não importa se você viveu 80 anos em pura santidade dentro da igreja. Não importa se no finalzinho, aos 81 anos, você se desviar e morrer aos 82, você vai para o inferno. É o que diz aqui. Ou eu li errado. Ainda que se desvie, 26,
desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Então, o segredo da salvação é estar em Cristo. Não é nem no passado nem no futuro, não é nem o estive nem o estarei, é o estou. E a nossa luta não é para o estava ou estarei, nem para o estaria, é para o estou. E estou em Cristo, vivo em Cristo. Se você não está em Cristo, não adianta quebrar maldição, não adianta fazer nada. Se você não está em Cristo, você não está nem salvo. Você não vai nem para o céu, não adianta. Agora, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que nos salva. Eu estar em Cristo. Aí não importa mais também o que eu fiz. Não importa se eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo e todas as coisas se fizeram novas, o meu pecado acabou. Ele diz aqui, ó, aquele que se converter, que se desviar, também esquecerei. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo e automaticamente todas as coisas são novas, eu vou quebrar o quê? Exatamente, ele vai se esquecer disso. Então eu vou estar quebrando o quê? Mas João Paulo, ouve. João Paulo ouve, eu me converti, eu estou em Cristo. Mas o meu pai bebia. E eu sinto vontade de beber. E eu não consigo me controlar e bebo. O que é que falta, João Paulo? Falta Cristo. Falta Cristo, porque se tiver em Cristo, nova criatura é. Não tem nem mais nem meio mais. Nova criatura é. Acabou-se. A Bíblia não mente. Eu acredito exatamente como está escrito. Não é aquele que está em Cristo, nova criatura será. Ou nova criatura foi. Ou nova criatura seria. Nova criatura é. Então o que é que falta? Falta compromisso com Deus, falta encontrar a Deus. Meu filho, se ajoelha até encontrá-lo. Diga, Senhor, não vou sair daqui até encontrar. Eu não vou sair da tua presença até tu vires falar comigo, nem que eu fique aqui, morro e chegue na glória. Mas eu quero ver a tua presença. Porque a nossa carne é fraca, o apóstolo Paulo diz isso. Não é de, eu quebro a maldição. Vai, quebra. Agora, o que muitas vezes nós fazemos aqui, e aí tem outro sentido, que não é o de quebrar a maldição que os nossos pais fizeram. É o renunciar às coisas que nós dissemos e que nós fizemos. E que muitas vezes tem um valor, um peso sobre a nossa vida. Tem um peso sobre aquilo que nós fazemos. Tem um peso, os juramentos que nós fizemos no passado, coisas que nós fizemos que ainda traz legalidade sobre a nossa vida. Mesmo que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e eu creio, mas existem coisas ainda, que nós precisamos, é um tratamento nosso, lutar contra e realmente renunciar às determinadas coisas, para que possamos estar, aí é que está, para podermos estar verdadeiramente em Cristo, nós precisamos renunciar o nosso velho eu. O apóstolo Paulo diz, olha, que nós temos uma luta entre o homem velho e o homem novo. Quer dizer, Deus matou o velho homem, mas muitas vezes nós queremos ressuscitá-lo. E nós precisamos renunciar isto. Nós precisamos renunciar às obras da carne. Nós precisamos renunciar a essas coisas. E muitas vezes,
muitas vezes, em processo de libertação, num processo de libertação, as pessoas estão com pecados que não foram confessados. E não é que não foram confessados na boca, é que eles não foram arrependidos aqui dentro. E muitas vezes, quando nós levamos as pessoas a esse processo, as pessoas primeiro vão se lembrando de coisas, e vão quebrando coisas, e vão chorando, e verdadeiramente se arrependendo e lembrando. E se arrependendo. E isso gera em nós o fruto do arrependimento. Isso gera na pessoa o fruto do arrependimento. E estando arrependido verdadeiramente, é o que o Senhor diz aqui, e se converter, e se arrepender, eu não lembrarei. Eu não lembrarei. Então, uma coisa é você levar a pessoa de consciência a renunciar, a negar e a se arrepender verdadeiramente de tudo que fez. E o que é a confissão que nós levamos as pessoas a fazerem, senão uma confissão de arrependimento? Uma confissão de arrependimento, de se arrepender sinceramente por aquilo que tem feito, por aquilo que fez. E aí nós não quebramos maldição, mas falamos para que Satanás escute, para que o reino espiritual saiba que nós não simplesmente estamos fazendo parte de uma igreja, mas nós nos convertemos verdadeiramente. E que nós estamos verdadeiramente em Cristo Jesus. E que nós estamos verdadeiramente vivendo uma nova vida, sem os pecados de estimação, sem as obras da carne. E as obras da carne, João Paulo, vão vir? Vão. Vai ter um dia que vai deixar de vir. Quando estivermos na glória. Quando ela já não tiver, quando não houver carne. Os desejos não vão vir. Mas nós somos guiados por hormônios. Por hormônios que criam no nosso cérebro desejos. E nós, o que temos que fazer é lutar. É lutar na carne. Porque nós sabemos o que convém. Porque temos o Espírito que habita em nós. E se nós sabemos o que convém, não fazemos o que não convém. Não precisamos saber o que é lícito ou ilícito. Porque todas as coisas me são lícitas. Mas eu tenho o Espírito Santo que me convence ao que convém. Amém? Vamos ficar de pé. Fale. Não vamos ficar de pé, não. Vamos ficar sentados ainda. Pergunte, Laura. Sim. Sim. Essa questão, a questão de Êxodo, quando ele fala que visitará, na verdade, já explicando esse versículo, como é que a gente sai desse impasse? Na verdade, é um mau entendimento nosso sobre essa questão. Eu não lembro agora qual era que está o versículo para que eu pudesse ler. Oi? Eu sei que está em Êxodo, mas já não lembro. Não, esse que eu falei agora. Eu acho que está em Êxodo. Que ele visitará. Obrigado, Isabel. Ele está diz que visitará a maldade dos pais até a 4ª geração. E, na verdade, Deus está abençoando. Está abençoando o povo. O que ele diz assim? Eu abençoarei. E a bondade, eu visitarei a bondade por até 1000 anos. Mais ou menos isso. A interpretação teológica para esse versículo é dizer que o que Deus está dizendo é que Deus está limitando a maldição, ou seja, as consequências do pecado de uma pessoa até a 3ª ou 4ª geração. Dá para entender o que eu estou dizendo? Eu falei aqui que a consequência permanece. E Deus limita essa consequência até a 3ª ou 4ª geração. Certo? Ou seja, Ele não permite que essa consequência que já vem vindo na família perdure por mais de 3 ou 4 gerações. Ao contrário disso,
Êxodo 34? Exatamente. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Ó. Deus é misericordioso, piedoso, tardio em irar e grande em beneficência e verdade, que guarda a bondade, a beneficência, né, em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Acabou-se. Agora, a beneficência, tem outro versículo que diz, também mais claro que esse aqui, vai por milhares de anos. A bondade, a consequência da bondade, será visto ininterruptamente. Agora, a maldade, ele para na terceira e quarta geração. O que ele está querendo dizer nesse versículo? O contexto todo está dizendo isso. Fala da misericórdia de Deus. Então, ele não está falando da misericórdia de Deus e vai amaldiçoar até a quarta geração. Ele está dizendo muito pelo contrário. É que as consequências da maldade vai parar na quarta geração. As consequências da bondade não têm fim. É isso que Deus está dizendo aqui. Muito claro se você ler aí o restante do versículo. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém? Ninguém? Ok, então vamos ficar de pé. Vamos. Agradecer também ao pessoal que está assistindo aí pela internet, pelo Facebook. A nossa irmã plenitudiana também, Gisele, o meu irmão e amigo Júnior, a nossa querida pastora Silvana também. Como é o nome dela? Não, ok. Vamos orar também. Vamos orar também pela pastora ela? Pela pastora Socorro, a esposa do pai do Tiago. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos com todas as sortes de bênçãos espirituais que tu tens para nós, Senhor. Rompe os céus, Deus, e faz com que vejamos, Deus, a tua glória, Pai, sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a pegar esta palavra, Senhor, e aplicá-la no nosso dia a dia, Deus. Deus, que nós possamos esquadrinhar a nossa mente, a nossa conduta, o nosso agir, Senhor. Que nós possamos esquadrinhar baseado nisso que nós aprendemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa voltar, Deus, a estarmos nos teus caminhos, que nós possamos, Senhor, voltarmos se estivermos andando em lugares, Senhor, escorregadios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que tu possas abrir, Senhor, o nosso entendimento para podermos, Senhor, com seriedade e sanidade julgarmos a nós mesmos, ó Deus, como tu mandas em tua palavra. Que teu Espírito Santo, Deus, que habita em nós, possa nos conduzir em pastos verdejantes. Deus, eu oro também, Deus, por aqueles que estão nos vendo, Senhor, pela internet. Deus, toca no coração de cada um. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama as tuas bênçãos espirituais, Senhor, sobre a vida, sobre a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai sobre a vida da Socorro, Senhor. Tu és Deus, Senhor, sobre esta terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, basta uma palavra tua, Senhor, e tua serva será curada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, libera, Deus, uma palavra de vida, Pai, sobre a vida dela.
Libera, Senhor, uma palavra de cura sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta, Senhor, o teu poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Sopra o teu fôlego, Deus. E faz com que as células do corpo dela, Senhor, passem a funcionar sadiamente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que passe a funcionar, Deus, como tu projetaste, Deus. E que haja regressão, Senhor, de todo o cancro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua decisão, Senhor, seja superior ao diagnóstico de qualquer médico, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá força, Senhor, a Socorro. Dá força, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sustenta a mão dela. Dá sabedoria, dá discernimento, Senhor, ao esposo dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para juntos, Senhor, passarem forte por esse momento. E para que juntos, Senhor, possam dar testemunho de que Tu és Deus sobre esta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz ter, Senhor, uma continuação de semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, com posse de vitória. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos em paz e que os anjos do Senhor ministrem a nossa ida à nossa casa. Em nome de... Menino...